Insia Sancti Evangelii secundum Lucam. Glória a ti, Lord. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Ele chamou-o e disse-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo: Que farei, visto que meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o que hei de fazer para que, quando for removido da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Então disse-lhe: Toma o teu título de obrigação, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe o feitor: Toma as tuas letras e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter procedido prudentemente, porque os filhos deste século são mais hábeis na sua geração que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Thou, Senhor Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podem sentar-se. Acho que eu devo aproveitar dessa missa de hoje, em que a Santa Igreja nos traz essa figura do malfeitor, daquele que não soube administrar direito os bens que lhe foram confiados, para tratar um pouco daquilo que agitou a nossa semana, que foi esse moto próprio do Papa Francisco, e que pode trazer algumas consequências para a nossa capela. A nós não importa muito se o Papa Bento XVI faz um moto próprio, permitindo a missa, e se o Papa Francisco faz um moto próprio, proibindo a missa, praticamente. Não é nem por causa de um, nem por causa de outro que nós temos a missa. Nós temos a missa, primeiro, porque ela é católica. E sendo católica e consagrada pela Igreja, ela pode ser celebrada. É em virtude dessa consagração da missa pelo Papa São Pio V, e com todo o teor, vigoroso teor com que ele estabeleceu, não que ele inventou, mas que ele restaurou a missa católica de sempre, que nós temos autorização, permissão, jurisdição para celebrar a Santa Missa. Se vocês quiserem, podem comprar na livraria a bula Poprimo do Papa São Pio V, que é a razão canônica, não a única, mas a razão canônica de nós celebrarmos essa missa. No número 6 dessa bula, o Papa indica que, no futuro e para sempre, na Igreja Latina, só esta missa será celebrada. Dá uma permissão para ritos que tenham mais de 200 anos, mas mesmo estes, ele diz, se preferirem, eu prefiro que celebrem a missa segundo este missal que agora estamos editando. E chama pela santa obediência. Na vida religiosa, quando a autoridade clama em nome da santa obediência, ele liga aquele ato a um pecado mortal, se não for realizado. Em nome da santa obediência, ele pede que todos os outros ritos sejam abandonados. Estabelece isso. No número 8, ele usa da autoridade apostólica
para dar um indulto positivo. E eu leio para vocês. Em virtude da nossa autoridade apostólica, pelo teor da presente bula, concedemos e damos o indulto seguinte, que doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura. Aí vocês vão dizer, mas o Papa tem a mesma autoridade hoje para censurar? E eu digo não, porque este parágrafo termina dizendo isto para sempre. 7 ou 8 vezes nessa pequena bula, o Papa São Pio V vai dizer isto para sempre. Ou então, jamais modificará isso. Este é um indulto positivo. Por quê? Porque diz aos padres, vocês podem celebrar. Celebrem. Eu quero que celebrem e vocês podem celebrar, sem que ninguém possa fazer nada por isso. No número 9, ele continua o seu indulto, mas agora de uma forma negativa. Da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados, administradores, cônegos, capelães, todos os padres seculares designados por qualquer denominação, todos os padres regulares, ou seja, os padres das ordens religiosas, de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo do que por nós ordenado. Então, um ele diz, eu quero que celebrem. O outro ele diz, eu não quero que sejam proibidos de celebrar. Entendam a diferença e a amplidão da concessão dada por São Pio V nessa bula. Nem sejam coagidos e forçados por quem quer que seja a modificar o presente missal. E a presente bula não poderá, jamais, em tempo algum, ser revogada nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. Esta é a razão canônica de nós rezarmos a missa de São Pio V. Agora existe uma razão teológica que eu gostaria que vocês compreendessem. A missa católica só existe uma. E essa missa católica sempre será a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Não há outra missa que não seja a renovação incruenta do sacrifício da cruz. A presença do Gólgota, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, 2000 anos depois na nossa frente. É isso que nós assistimos na missa. Ora, a missa nova é definida pelo Papa Paulo VI, confirmada por todos os outros papas, como sendo uma refeição, um banquete, memorial da ceia e todas as outras expressões que quiserem. E por ser uma refeição e um memorial da ceia, então, quem celebra a missa não é o padre, é a assembleia, é o povo, são os fiéis. Isso na concepção de Paulo VI. Evidentemente, se é uma refeição, quem é que come a refeição? Quem está à mesa. E se é uma refeição, então desaparece o altar. Passa-se a ter uma mesa. Toda a estrutura da missa nova não é uma estrutura de missa católica, porque a missa católica é sacrifício. E é por isso que o altar é voltado para o Oriente. E é por isso que todos estão voltados para o altar, oferecendo o mesmo sacrifício nas mãos do sacerdote. Não são os fiéis que celebram a missa. Quem celebra a missa é o padre, e só ele. Os fiéis assistem à celebração da missa e unem seus corações ao que o padre está realizando sozinho no altar. Por isso, Paulo VI vai chamar a missa não mais de missa.
Ele não chama de missa. Ele diz também chamada missa. Ele agora chama de Eucaristia, ação de graças. Por quê? Porque nós temos que dar graças pela comida que nós recebemos. A diminuição da noção teológica da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Hóstia, está toda ela em Vaticano II. Ou seja, vamos somando heresias e erros, um atrás do outro, oriundos deste concílio que veio para destruir a igreja. Por isso, a intenção da Assembleia, a intenção do que preside a Assembleia quando celebra a Missa Nova, não é o louvor de Deus, não é oferecer ao Pai o sacrifício do seu Filho, é simplesmente agradar aos homens. É o pão, é o vinho, o fruto da terra e do trabalho dos homens. Isto é a Missa Nova. Por estas razões, não é possível nós considerarmos a Missa Nova de Paulo VI como sendo a única missa de rito romano, como o Papa Francisco acaba de declarar. Não é verdade, porque nem mesmo missa de rito romano ela é. Vejam que eu não estou falando de validade da consagração. A consagração, alguns padres consagram, outros não. Porque se o padre sobe ao altar dizendo, vou fazer um banquete, ele não consagra. Ele tem que ter a intenção da igreja. A intenção da igreja é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. É simples assim. E se o padre não tem nem mais um resquício desta intenção da igreja, ele não tem como celebrar. Pode ter até o poder nas mãos de celebrar, se foi verdadeiramente ordenado padre. Mas ele não tem a intenção. E vocês sabem que todos os sacramentos precisam ter a matéria correta, e no caso da missa é o trigo puro, sem fermento, o vinho de uva fermentado, porque o Vaticano carimba missa com vinho sem álcool, suco de uva, não tem missa, missa inválida. Põe maizena na hóstia, não tem missa, a missa é inválida. Mas tem um terceiro elemento, além da matéria e da forma, que é a intenção do ministro. E a intenção do ministro é a intenção da igreja, é aquilo que a igreja ensina. Olha, quando você batizar, você tem que ter a intenção de apagar o pecado original e de transformar essa alminha em filho de Deus. Essa é a intenção da igreja. Se o ministro não tem essa intenção, não tem batismo. Pode fazer todo o rito, não vai ter batismo. Na crisma, é a maturidade espiritual nos fazer soldados de Cristo. Se eles acham que é confirmação do batismo, não tem crisma. E na missa, se eles acham que estão ali fazendo um ágapes, refeição, banquete, não tem missa. Então, não há rito romano de Paulo VI na Igreja Católica. Só existe uma missa, renovação do sacrifício da cruz. Há, então, uma rejeição autoritária, um abuso de autoridade da parte de todos os papas de Vaticano II. Tanto de João XXIII, que abriu o concílio, quanto de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. Todos eles usam de um abuso de autoridade para impor aos fiéis uma situação de heresia, uma situação contrária ao pensamento da Igreja. No ano de 1984, o Papa João Paulo II fez um indulto, tentando sentir como que estava a situação do desejo dos fiéis da missa tradicional. Ele deu um indultozinho que não funcionou. Em 1988, por causa das sagrações dos bispos, fundou-se essa comissão Ecclesia Dei, para receber aquelas pessoas com sentimentos de missa tradicional. Nós não temos sentimentos de missa tradicional. Nós temos fé. Nós temos fé nessa realidade dogmática, que a igreja só existe missa na igreja que seja a renovação incruenta do sacrifício da cruz.
Em 2007, o Papa Bento XVI dá, então, pelo moto próprio que vocês conhecem, a possibilidade a todos os padres do mundo a celebrar a missa tradicional, que ele afirma pela primeira vez em 50 anos, ele afirma que nunca tinha sido revogada. Que esta bula aqui nunca tinha sido revogada. É o que nós sempre dissemos, e eles batiam na cabeça da gente. Obedeçam, está proibido, não pode celebrar essa missa. Aí, de repente, nunca foi revogado. Muito obrigado, né? Então, por que apanhamos tanto? O fato é que, querendo trazer a fraternidade de São Pio X para o Vaticano II ou não, o fato é que a missa tridentina espalhou-se pelo mundo. Talvez ele não tivesse noção de que isso aconteceria, mas aconteceu. E hoje uma grande multidão deseja e assiste à missa tridentina. De modo que o moto próprio de hoje, atual, vai contra os sentimentos de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, e eles dizem que estão protegendo essas almas. Protegendo nada. Eles estão querendo trazer, mais uma vez, a corrupção da fé no coração do povo. Clama por unidade. Que unidade? Unidade no erro? Não tem unidade no erro. Diz que está procurando o bem do povo, mas não está procurando o bem do povo, porque o bem do povo é a santidade nessa vida para alcançarmos a vida eterna. Portanto, esse moto próprio é um ato ilícito, abuso de autoridade. Para nós, Capela Nossa Senhora da Conceição, Capela São Miguel, nossas capelas do Nordeste, Fraternidade São Pio X, eu não sou padre da fraternidade, não posso responder pela fraternidade, mas acredito que pensem da mesma forma. Não muda nada para nós, porque não é por causa desses indultos desses senhores que nós celebramos a Santa Missa, e sim por causa da bula de São Pio V, e mesmo que não tivesse a bula de São Pio V, por causa da missa católica, da única missa católica. Agora, é preciso também lembrar que nós não somos conservadores, nós somos católicos da tradição. Nós não estamos aqui para dizer, vamos obedecer ao Papa, vamos tentar obedecer ao Papa. Não há obediência possível quando um pai impõe aos seus filhos o pecado. É abuso de autoridade. E nós temos que dizer as coisas com todas as palavras. Por outro lado, não é porque o Papa Francisco emite um moto próprio como este, que ele passa a não ser Papa. Não, ele agora não é mais Papa. Por quê? Quem foi que decretou? É o erro daqueles que dizem que o Papa não é Papa. Nós não temos autoridade para isso. Do mesmo modo que o Papa não tem autoridade para nos impor, né, uma missa que não é missa católica, que não é renovação, nós também não temos autoridade para decretar que ele não é Papa. Então, quando nós estamos num momento de confusão, como é já há 60 anos que nós estamos nisso, nós temos que julgar das coisas pela realidade que está diante de nós. Ou Jesus Cristo vai aparecer aqui dizendo ele não é Papa, ou nós vamos constatar que a sé de Pedro está ocupada por um homem que se veste de branco, que manda na igreja e todos obedecem. É a função do Papa. E existe alguém exercendo essa função, aceito pelo mundo todo. Então, eu não posso dizer ele não é Papa. Só a igreja pode dizer que ele não é Papa. Como que a igreja pode dizer que ele não é Papa? Ou através de um Papa futuro, ou através de um concílio ecumênico legitimamente convocado. Então, nós não podemos perder a noção das coisas. Temos que manter nossos pés no chão. Não é porque o Papa fez um abuso de autoridade que ele deixa de ser Papa. Do mesmo modo que um pai de família, quando comete um abuso de autoridade, não deixa de ser pai. Agora, os filhos devem, obrigatoriamente, respeitar e obedecer a Deus antes de obedecer a um pai que comete abuso de autoridade. Um filho jamais poderia dizer, olha, eu fui no pecado porque meu pai levou. Pecou,
Não pode. É abuso de autoridade, nós temos, com todo respeito, dizer: meu pai, eu não posso fazer isso porque isso é pecado. Ah, mas é a minha autoridade que está obrigando você. Não, não tem autoridade que me obriga a fazer um pecado. Então, diante da fé, o maior pecado de todos que existe é o pecado contra a fé. Nós temos que saber muito bem nos posicionar diante do Papa atual, diante dos outros papas. Agora, se no futuro Nosso Senhor vai nos revelar que Francisco não era Papa, por enquanto nós não temos o que fazer, senão rezar por ele, como nós fazemos na missa, pela conversão do Papa, pela conversão dos bispos que, armados em exércitos, lutam para destruir a igreja. Isso eles fazem. Consciente ou inconsciente, eu não sei, mas eles trabalham para o fim da igreja. Este motu próprio vai causar, talvez já tenha causado nessa primeira missa que nós estamos tendo depois do motu próprio, uma certa procura de pessoas que não são da capela para terem missa. Se o bispo de Niterói proibiu a missa, não sei se ele proibiu, as pessoas vão ter a tendência de vir aqui. Ou Capela São Miguel, pior ainda, porque é muito pequenininha. Mas é preciso que se lembrem. Eu pediria a todos os novos que estejam presentes que mandem um e-mail, por favor, para capela@capela, não é difícil, capela@capela, terminando com .org.br, explicando por que estão vindo aqui. Nós vamos fazer um cadastro dessas pessoas, porque daqui a pouco não cabe mais. Nós temos um espírito, nós temos um modo de ver as coisas dentro da vida da igreja, nós temos uma espiritualidade. E aqueles que vêm aqui, não vêm aqui como vão numa paróquia que está a porta aberta para a rua, entra, se chama e vai embora. Nós formamos uma família. E aqueles que vêm aqui adotam os nossos critérios, nossa espiritualidade, a fraternidade de São Pio X e toda a orientação, que é exatamente isso que eu acabo de fazer para vocês, de explicar direitinho como que nós vemos a situação da igreja, a situação da missa, a situação do Papa. Então, frequentar a Capela Nossa Senhora da Conceição significa adotar o nosso modo de ver, entrar dentro da nossa família. Tá? É o que eu peço para aqueles que são novos, que estão procurando um lugar de refúgio, porque os bispos e o Papa atualmente estão fechando as portas, ou seja, estão deixando à míngua o povo católico. Então, eu peço que façam esse cadastrozinho, mandando esse e-mail. Eu vou mandar um link com um formuláriozinho de cadastro, para nós podermos sentir como que a coisa está acontecendo na nossa capela e se nós vamos ter condições de receber todo mundo ou não. A tendência vai ser, cada domingo, virem pessoas novas. Nós vamos tentar passar esse e-mail para as pessoas poderem se cadastrar. Fora isso, é muita oração. É muito espírito de penitência. Graças a Deus que nós tivemos hoje a oportunidade de falar de coisas religiosas, porque só há a política e a medicina e a vacina e essas coisas todas que ocupam a nossa mente, e estava na hora de nós tratarmos um pouquinho das coisas profundas da fé católica que nós temos que preservar e garantir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patrem natum ante omnia saecula,